Hoje estamos comemorando 4 anos de aparições de São José e teremos um programa muito especial, a pedido de nosso amado instrutor. Ele nos pediu que estudássemos as suas aparições e como elas foram se aprofundando ao longo desses últimos 4 anos. E também nos pediu que estudássemos os programas já realizados, como eles foram feitos, o que acontece nos bastidores e como esses programas acompanharam o aprofundamento das aparições e foram se desenvolvendo mês a mês, ano a ano. Quando São José nos fez esse pedido, sentimos que ele estava nos mostrando que o programa foi se transformando porque em verdade foram as suas palavras que se aprofundaram. E nós já não poderíamos estar diante delas da mesma forma, estudando-as da mesma forma. Cada programa foi sendo um reflexo do que São José estava construindo dentro de cada um de nós. Desde quem escrevia, filmava, editava vídeo, áudio, fazia legendas, traduzia. Somos aproximadamente 15 irmãos tentando construir essa devoção a São José. E como o motivo da existência desse programa é despertar a devoção a Ele, tivemos que viver, cada um de nós, o despertar dessa devoção. Porque assim como aconteceu com muitos de vocês que nos acompanham, São José para nós também era um grande mistério. Depois de passados já 4 anos de instruções, quando escutamos a primeira mensagem de São José, transmitida no dia 19 de março de 2013, vemos que ali se encontra uma síntese de tudo o que ele trabalharia conosco ao longo desses anos de instrução. É como se naquelas palavras estivesse um prenúncio de tudo o que viria depois. Naquele momento, eram palavras muito simples que falavam da consagração da vida, da vivência do sagrado, da necessidade de servir para que possamos nos transformar. E no momento em que escutamos essas palavras, nos pareciam muito conhecidas e, inclusive, muitos de nós até pensaram que já viviam tudo isso. Mas os meses foram passando e São José foi nos mostrando o que em verdade significa viver cada uma dessas coisas e como vencer dentro de nós as barreiras que nos impediam de vivê-las. Vimos que a consagração da vida é o resultado de uma vida inteira de persistência, de constância. Vimos que o serviço é o resultado de uma entrega permanente e que se aprofunda dia a dia até se tornar incondicional. Vimos que é possível nascer em nós mesmos uma nova humanidade, mas que ela não surge apenas de um milagre divino, surge do esforço de cada um em transformar e transcender a própria condição humana. Naquele dia 19 de março, São José nos disse: estejam abertos, queridos, para que minha consciência possa semear em seus corações o arquétipo da nova família e da nova humanidade. Este é um dos motivos de minha presença neste tempo, que por intermédio de minha consciência possam despertar para a verdadeira vida, a vida de humildade, castidade e simplicidade, a vida de consagração dia a dia, em cada ação cotidiana, despertando o sagrado em tudo o que não pareceria ser. Depois de receber esse impulso, tivemos nosso primeiro desafio: preparar o primeiro programa de São José. Foi uma experiência nova em todos os sentidos, porque em nossa obra nunca havíamos feito um programa de televisão, não sabíamos nem por onde começar. E era um programa que deveria difundir a devoção ao Castíssimo Coração de São José.
E nós também estávamos descobrindo essa devoção dentro de nós. Então, difundi-la era realmente um mistério. Começamos a estudar as palavras de São José, transmitidas naqueles primeiros meses. E vimos que, antes de tudo, algo deveria acontecer dentro de nós. Começamos a refletir em por que Cristo nos havia convocado para essa tarefa, para realizar esse estudo. E vendo todas as virtudes que São José expressava e nos convidava a viver, chegamos à conclusão de que era porque nós precisávamos muito descobrir e viver essas virtudes. A princípio estávamos um pouco nervosas, decorávamos o texto inteiro, estávamos tensas, errávamos muito, precisávamos da paciência de todos. Sabíamos que aquele não era um programa comum, que nós não somos apresentadoras de televisão, que somos monjas tentando difundir a devoção ao Castíssimo Coração de São José. E naquele momento estávamos tentando conhecer e ao mesmo tempo dar ao mundo a conhecer esse silencioso servo de Deus que pela primeira vez se revelava dessa forma para a humanidade. E ao longo dos primeiros programas enfrentamos muitos desafios. Sempre que íamos gravar acontecia alguma coisa. Chovia, a câmera quebrava, esquecíamos o texto inteiro, faltava luz, o monastério tinha uma tarefa extraordinária e urgente, era uma grande luta. E sentíamos que se todos esses obstáculos existiam, era porque algo muito importante estava sendo construído e teríamos que descobrir isso. Essa construção foi acontecendo dia a dia, mês a mês, dentro e fora de nós, com cada irmão que colaborava para difundir a devoção a São José e, ao mesmo tempo, vê-la surgir e crescer dentro de si mesmos. No programa de hoje, veremos não apenas o que aconteceu conosco ao responder o pedido de Cristo de criar esse programa. Vamos ver o que acontece no interior daqueles que estão por trás das câmeras ou dos computadores e que sabemos que se eles não estivessem ali, nunca poderíamos cumprir com esse pedido. Dentro e fora de cada um deles, algo também foi se construindo. E hoje veremos como essa obra foi se dando. Cuando recibimos los pedidos de los primeros programas, lo primero que pensamos fue cómo nosotros, que no sabemos nada y que nunca hicimos una cosa como esta y que no tenemos nada para hacerla, vamos a poder manifestar esa obra. Pero enseguida el impulso que Cristo había colocado en nosotros fue tan fuerte que nuestro sí y nuestras ganas de colaborar en ese proyecto pudo más y ese pensamiento pasó rápidamente y proseguimos adelante.
No começo eu apoiava as montagens e ajudava a segurar o microfone e ficava em alguma câmera, até que comecei a editar um programa, depois outro, e com o tempo fui incumbido de acompanhar a produção do programa desde o início, e procurar um local até a transmissão. Quando cheguei e começava a editar, eu não conseguia acompanhar as mensagens e nem prestava atenção direito, porque não me preocupava muito com isso. Era como eu não sabia nada da tarefa, eu queria pelo menos deixar bem a edição, que não ficasse tão feia, que não entrasse uma música que atrapalhasse o volume da fala das irmãs, que a transição fosse harmoniosa. Me preocupava mais com essa parte técnica, e as mensagens iam passando, acho que ficando só no subconsciente, no inconsciente. Al inicio comencé a poco, arreglando el área de grabación, intentando conseguir los lirios, que no era tan fácil como parecía, y intentando que ningún gatito pase por enfrente de la cámara. Después comencé estando en alguna cámara, en el audio, hasta que estoy en esta tarea actual, que es la revisión de las ediciones. Cuando se revisa un capítulo es bastante difícil entrar en el contenido del mismo, porque entre que ves los volúmenes de audio, ves entradas de canciones, salidas, entre los carteles, todo eso hace que se termine el capítulo y uno ya no entró en el mensaje mismo. São José, em suas primeiras mensagens, contava-nos algumas passagens da história da Sagrada Família. E através desse exemplo, apontava-nos algumas das virtudes por eles vividas e nos explicava como chegar até elas, como despertá-las dentro de nós. Ele falava de cada virtude de uma forma muito simples, mas com um amor tão grande que despertava em nós um impulso por buscá-las e tentar vivê-las. No primeiro ano, São José nos entregou algumas mensagens extraordinárias e, estudando-as, uma delas nos chamou muito a atenção. Foi uma mensagem do dia 7 de junho de 2013, onde ele nos explica por que devemos conhecê-lo e por que Deus o enviou para instruir a humanidade. Vemos nessa mensagem que a devoção a São José deveria ser conhecida e crescer, não por ele mesmo, mas por nós, pela humanidade, porque ele representa um exemplo de transformação e transcendência da condição humana, que todos nós precisamos viver para cumprir com os planos de Deus. Naquele dia, ele nos disse assim: pela graça infinita do Senhor, sou enviado às suas vidas para guiar os passos dos novos servidores, dos que acendem a chama do coração por meio de um serviço abnegado e vazio de expectativas. Quero ensinar-lhes a ser simples e humildes, como eu o sou, porque já foi dito que os simples e humildes de coração herdarão o reino de Deus, e assim será, porque o reino de Deus é a morada dos puros, e a pureza existe no coração de suas criaturas, para que possam retornar à casa do Pai Celestial. Aproximem-se de meu coração para aprender sobre a simplicidade, sobre a humildade e a caridade, pois o mundo necessita de corações que possam viver a pureza para equilibrar todos os ultrajes cometidos para com Deus. Começamos então a estudar nos programas a história da Sagrada Família, com as instruções de São José, algumas passagens do Evangelho e algumas passagens do livro Mística Cidade de Deus, escrito por Maria de Jesus de Ágreda, como o próprio São José havia nos pedido. Esses foram impulsos iniciais,
para que de uma forma mais geral pudéssemos nos aproximar de São José e da Sagrada Família. Depois disso, São José foi desenvolvendo cada virtude que ele ia anunciando nas suas mensagens e nos levou a compreender mais profundamente do que se tratava cada uma delas e como poderíamos chegar a vivê-las. Ele nos entregou mensagens específicas sobre a devoção, a compaixão, o serviço, a humildade, a castidade e aos poucos foi desmistificando aquelas virtudes que para muitos de nós eram aparentemente inalcançáveis. Quando começamos a estudar as mensagens que falavam sobre cada virtude, fomos percebendo que não bastava ler as mensagens e falar sobre elas. Quando não experimentávamos essas virtudes e ao menos tentávamos vivê-las, o programa não acontecia. E por razões aparentemente desvinculadas de nossa situação interior, não conseguíamos gravar. Quando São José nos falou sobre o silêncio, por exemplo, preparamos todo o estudo do programa, mas nunca se davam as condições para realizar a gravação. E um dia, refletindo juntas, vimos que na verdade não vivíamos o silêncio e não havíamos experimentado isso a que São José nos chamava. Foi durante a primeira Sagrada Semana, quando Cristo esteve conosco, que experimentamos o silêncio que abarca toda a consciência, esse silêncio que não nos incomoda, que não nasce de um esforço, de uma obrigação, um silêncio que surge pela simples necessidade de estar em silêncio e unir-se a Deus de uma forma um pouco desconhecida para a humanidade. Depois dessa experiência, os obstáculos se dissolveram e conseguimos gravar o programa. Eles são os primeiros guardiães da Misericórdia TV. Al principio, por nuestra falta de formación y conocimiento, filmar un programa de San José era muy difícil para nosotros. Todos tenemos muchas ideas, muchas formas de querer hacer las cosas y gastábamos mucha energía en esa construcción nuestra como grupo que todavía no existía. Empezamos a ver que nosotros teníamos que cambiar algo, teníamos que empezar a trascender algunas cosas para poder ayudar en la manifestación de esa obra. Y no solo trascender, sino empezar a renunciar a lo que cada uno quería para que ese día el propósito se pueda manifestar. Entonces era bastante detallista, hasta al punto de desentenderme un poco con el editor, más después entre las áreas se fue las cosas acomodando, adaptando, hasta que se llegó a una armonía entre las áreas. Fue bien difícil manifestar los equipos de programa para tanto el programa de San José como otros programas. Fue una construcción de algunos años porque nos fuimos dando cuenta que no se puede participar de una obra como esta junto a los mensajeros divinos sin aspirar a vivirla. Entonces, con el tiempo, cada uno fue pasando por muchos procesos, por muchas definiciones y teniendo que dar algunos pasos para poder ir acompañando el impulso que cada uno estaba recibiendo. Los pasos en el aire, los pasos en el aire. De repente, quando a gente se oferta a participar daquilo, da tarefa mesmo, é que comecei a prestar atenção no próprio roteiro que as irmãs produzem, nas palavras que elas usam, e fui me dando conta de como era incrível. Participando de este programa me hizo dar cuenta que
es posible trascender lo que uno está viviendo, que uno a veces se desespera por no saber cómo actuar frente a determinadas situaciones y al saber el ejemplo de San José, que él también fue humano y pasó por esas dificultades, eso me hizo dar cuenta que es posible. Com certeza, esse acompanhamento dos estudos de São José e das mensagens que ele deixou foram ajudando muito internamente no meu processo, também nesse passo que eu dei nessa consagração ao monastério. Los pasos en el aire, no en el suelo, no en el suelo, dar los pasos en el aire. Depois de 2 anos e meio de instruções mensais, São José nos deu um impulso ainda maior. Como nosso amado intercessor, alcançou do Pai a graça de nos entregar mensagens diárias. E a partir desse momento, nossa relação com Ele ficou completamente diferente. Ele foi entrando não só em nossas vidas, mas no profundo de nossos seres, descortinando espaços que estavam escondidos e nos empurrando à transformação. E foi aqui que muitos de nós começaram então a descobrir quem era São José. E fomos vendo que quando lhe damos permissão, esse humilde carpinteiro nos toma em suas mãos como uma madeira bruta e cheia de imperfeições e nos converte em um instrumento que será utilizado por Deus para o cumprimento de sua obra. Logo que começamos a trabalhar com as mensagens diárias, aconteceu algo que não estava previsto. Fui escalada para estar em um monastério em Monte Shasta, nos Estados Unidos. E isso significava que por um longo período não iríamos nos encontrar para filmar o programa. Pensamos que o programa passaria a ser apresentado somente por 2. Então, nosso amado pai, São José, trouxe uma solução inesperada: gravar uma parte do programa no Brasil e outra parte nos Estados Unidos, e depois unir as 2 partes no momento da edição. Mais um desafio. Não tínhamos equipamento técnico nem equipe treinada naquele momento. Então, um telefone celular se tornou a câmera, a colher de pau se transformou em uma claquete e a luva de lã parecia perfeita para proteger o microfone. Uma irmã da Rede Luz e as monjas do novo monastério formaram a nova equipe técnica, que sem nenhuma experiência, certamente contaram com a graça e o amor que sentiam por São José para fazer com que tudo acontecesse da melhor forma possível e que ninguém imaginasse o que estava por detrás da câmera, além das belas paisagens, claro, que esse novo local nos ofertava. Primero no teníamos absolutamente nada de equipo. Teníamos un celular que sacaba unas lindas videos. De a poco empezamos a comprar cierto equipo, pero nada sofisticado, nada. Partíamos temprano en las mañanas, antes que el sol saliera, estaba todo oscuro todavía, y salíamos por la montaña o los diferentes lugares. Y eso era lo peor, era tratar de sacar el film
antes que la luz cambiara. Y claro que la luz va cambiando cada instante. Así que fue interesante tratar de sacar un video. Ya llegaba el día de la filmación y amanecíamos sufriendo porque sabíamos que algo iba a pasar. O la cámara no iba a funcionar, o se iba a largar a llover. Siempre algo pasaba y, por ejemplo, filmar un programa de San José nos tomaba un día entero de trabajo para un resultado de 15 minutos. Y terminábamos el día físicamente como si hubiésemos corrido una maratón de más o menos 45 kilómetros. Cada filmación que hemos tenido, algo está pasando interiormente con nosotros, porque cuando terminamos la filmación, verdaderamente nuestros cuerpos están agotados, así que algo internamente está pasando. Normalmente, antes da manifestação de cada programa, eu sinto fortemente algum trabalho interno ou estou no meio de uma prova onde a resposta se revela no estudo que foi o próprio conteúdo do programa, de palavras que ele deixou há meses ou anos atrás. Geralmente me sinto aliviado durante a edição, enquanto leio ou escuto suas palavras. É como se São José tivesse visto o que eu estou passando e naquele momento ele vem conversar comigo. Então, meu papel tem sido procurar unir bem tudo o que temos. As músicas que foram feitas de todo o coração pelos irmãos músicos das comunidades e monastérios. As imagens da natureza, que geralmente são no local onde se filmam os programas, e as palavras inspiradas das irmãs que com todo carinho se dedicam aos estudos das palavras dele. Para estudar nos programas as mensagens diárias de São José, temos que ler todas as mensagens transmitidas por ele durante todo um mês. E o nosso grande desafio é fazer desse incrível manancial de impulsos um roteiro de 5 páginas. A verdade é que a vontade que nos dá é de ler cada mensagem inteira, assim como ela é, e anunciar à humanidade que tudo de que necessitamos para cumprir os planos de Deus está como um manual escrito nas palavras dos mensageiros divinos. Quando escrevemos um roteiro do programa de São José, vivemos uma mistura de gratidão, de alegria, de tristeza, de vergonha, porque vemos que temos tudo e muitas vezes não damos a devida importância a tamanha riqueza que existe nessas palavras divinas. E acho que mais do que transmitir uma informação ou fazer um estudo, a nossa aspiração hoje é realmente poder viver isso que São José nos ensina. E que esse programa possa falar por si só, pelo fato de que ele é de verdade. Nesses últimos anos, vimos nascer não só a devoção a São José dentro de nós, mas um amor imenso por esse paciente instrutor que veio nos falar por um ano e a cada aniversário consegue de Deus a permissão para seguir entre nós. Nessa comemoração dos 4 anos das aparições de São José, queremos transmitir a nossa devoção viva, na certeza de que muitos de vocês que estão do outro lado também estão vivendo esse descobrimento e pouco a pouco, mês a mês, o pedido que Cristo nos fez há 4 anos está podendo se concretizar. E não só a construção do roteiro nos coloca diante de desafios internos e transformações, porque as palavras de São José ecoam na hora de filmar, de dirigir o programa, na edição do vídeo, do áudio, na construção das legendas, na seleção das fotos. Vemos como nosso amado instrutor transforma nossa televisão
em uma carpintaria e transforma cada um de nós em seus instrumentos, para que no fim de tudo a vontade do Pai para esse programa se cumpra. Fuimos empezando a aprender y a intentar percibir cuál era la energía del momento y dejar que se manifieste. Entonces, de repente, fuimos viendo que la propia naturaleza ya era un escenario pronto y no había mucho más que agregarle. También fuimos viendo que los árboles, ellos eran los que determinaban dónde podíamos filmar, porque ya generaban un ambiente, una protección. Fuimos viendo que el sol y las nubes marcaban los tiempos en los cuales nosotros podíamos hacer una filmación. Cuando realizamos este capítulo, sentimos a San José muy cerca porque tuvimos que ir a un local muy soleado en el que iba a ser difícil grabar por varias horas y pedimos internamente a San José de que él hiciera algo, si era su voluntad, para que nos ayude. Y él, de golpe aparecieron, había algunas nubes más, no estaba nublado, y de golpe aparecieron justo cuando empezamos a grabar unas nubes encima nuestro, que permaneció todo nublado hasta que terminamos de grabar. Por ejemplo, cuando fuimos a Castle Lake, eso fue precioso. La luz del sol brillando en el agua, haciendo como estrellas en el agua. El movimiento, es muy especial eso, estar completamente una serenidad tan grande en el corazón y ser parte de eso y darse cuenta que estamos en el medio de todo esto. Eso hizo que realmente uno sienta que Él está con nosotros e nos está acompanhando. Acabam vindo realmente inspirações disso que a gente está recebendo, dessa instrução que a gente está recebendo de São José. E isso começa a trabalhar cada um que participa da tarefa. Lo que me encanta de los programas es la simplicidad y la delicadeza de las imágenes, de las canciones. Todo eso crea una armonía, una paz interior que también entra esa energía paternal de San José. Es así que con el tiempo nos fuimos dando cuenta que aquel pensamiento que tuvimos en el inicio tenía sentido, porque el hecho de que no sepamos nada y no tengamos nada fue lo que nos permitió estar aquí en el día de hoy, porque no es algo material lo que San José está realizando con este programa y con nuestras conciencias, y que para eso solo basta decir sí. Vamos agradecer a Ele por ter nos feito esse pedido que pouco a pouco foi nos transformando. Agradecer a São José por vir ao nosso encontro cada dia. Ó humilde e casto coração de São José, reflete em nossa vida teu espírito serviçal de amor. Amém. Graças, São José, por quanto nos dás. Graças, São José, por quanto nos dás. E unidos ao casto coração de São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com essa nova ideia do que é o programa de São José, esperamos que todos se abram ainda mais de coração para estender essa carpintaria celestial além de cada tela. E que esse carpinteiro de Nazaré possa chegar às suas casas, às suas famílias, a todas as comunidades luz, a todos os grupos de oração e a todos aqueles que nós não conhecemos, mas que Ele sim conhece. E que o arsenal de instrumentos da obra divina possa crescer cada dia mais.